Vocês sabem, esse mês de outubro, meus irmãos, nós comemoramos, no dia 31, os 508 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um evento histórico muito importante para nós. No período da Idade Média, a maioria da igreja estava em trevas e ela não enxergava o Evangelho, sendo doutrinada por uma igreja que colocava os preceitos dos homens acima da palavra de Deus. Mas louvado seja o nosso Deus, porque no ano de 1517, Martinho Lutero, com as suas 95 teses, questionou aquilo que a igreja estava ensinando e chamou a igreja a olhar para a palavra e buscar na palavra a orientação de Deus. E dali em diante surge então um movimento chamado Movimento Reformado, que tinha como pilares os 5 solas, que nós já vimos 2 deles. Quais são? O sola Escritura, ou seja, somente a Escritura é que nos ensina a vontade de Deus. Se nós queremos saber o que é que Deus tem para nós, nós pegamos a nossa Bíblia, abrimos ela e fazemos a leitura dela sob a luz do Espírito Santo, e nós somos capazes de enxergar o que é que Deus quer para nós. E para que nós possamos absorver o que está na Bíblia Sagrada, há um outro pilar que nós já vimos, somente a fé, ou seja, a confiança no invisível, a confiança naquilo que Cristo Jesus veio revelar de Deus para nós, pondo a fé no que Ele nos ensina, então nós somos capazes de enxergar a salvação que Deus tem para nós. E hoje nós trataremos sobre o Solus Christus, que é outro pilar da Reforma Protestante, que quer dizer somente Cristo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, nós iremos meditar nos versículos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Paulo escreve essa carta, irmãos, a um jovem que estava à frente de uma igreja lá em Éfeso, uma cidadezinha muito idólatra, e ele tem uma preocupação de combater ali os falsos ensinos de muitos que se utilizavam da lei para colocar fardos pesados sobre aqueles que já tinham ouvido o Evangelho. E Paulo, então, aqui vai chamar a atenção de Timóteo para que Timóteo ensine, pregue, anuncie que há um único mediador, e esse mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Meu Deus, em Tua presença, nós rogamos mais uma vez, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Pai, toma cada coração aqui. Pai, se porventura houver aqui no nosso meio, aqueles que ainda estão em trevas, que não conseguem enxergar no Senhor a manifestação da boa notícia, que o Senhor nessa noite esteja, através do Teu poder, transformando os corações, tocando os corações, para que as trevas se dissipem e para que nós possamos enxergar claramente o Teu querer. Meu Deus, eu te peço, seja conosco, tenhas misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, Cristo nos basta, a exclusividade do mediador, e é sobre isso que nós iremos refletir nessa noite. Nós vivemos, irmãos, numa época em que Cristo, ele tem sido relativizado. Isso significa o seguinte, que quando nós falamos de Jesus, muita gente diz o seguinte: Jesus é um dentre outros caminhos e outras pessoas que são capazes de nos levar até Deus. Para estas pessoas, Cristo não é o Senhor absoluto, Ele é um dentre os demais, Ele é mais uma voz espiritual que ressoa aqui nesse mundo. Meus irmãos, até mesmo dentro da igreja, nós podemos cair no erro de relativizar o nosso Senhor Jesus Cristo. Há um perigo sutil, sutil de acrescentar à cruz de Jesus alguma coisa para que nós
possamos receber de Deus a nossa salvação e estar até numa comunhão com Ele, experimentando uma vida espiritual com Ele. Há pessoas no meio da igreja que acham que, por exemplo, é preciso que, além da cruz de Cristo, nós tenhamos um modo correto de viver, um modo correto, de maneira que o modo correto, junto com Jesus, é capaz de nos levar a Deus. Percebam que com isso, irmãos, nós estamos afirmando que a obra de Cristo não é suficiente para nos salvar. Que além de Jesus ter morrido na cruz, é preciso que a gente faça mais alguma coisa para que o Pai nos aceite. E quando nós pensamos assim, irmãos, a nossa fé, nós estamos diminuindo o valor de Cristo. Nós estamos colocando Jesus num lugar que Ele não merece. Além disso, irmãos, há também aqueles que dizem o seguinte: Jesus salva, mas você precisa ter uma experiência emocional, mística. E com essa experiência emocional e mística, que ninguém consegue explicar e nem você mesmo, então você pode agora ser aceito pelo Pai. É o mesmo erro sutil, de colocar algo no mesmo patamar e na mesma altura da obra de Jesus. Quando nós afirmamos solos Cristo, irmãos, nós estamos dizendo, em outras palavras, para que nós possamos chegar até Deus, nós precisamos unicamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo para ser a ponte entre nós e Deus. Jesus, Ele é a ponte suficiente que nos leva à glória do Senhor, que nos coloca diante do Santo dos Santos, que nos possibilita estar diante de Deus, apresentando as nossas orações e adorando o Pai. Meus irmãos, o tema da suficiência de Cristo, ele é um tema muito urgente nos nossos dias. Nós precisamos lembrar que tudo o que é necessário para a nossa salvação já foi feito em Cristo Jesus. Mas pastor, será que eu não tenho que fazer mais alguma coisa para ser salvo? Será que eu não tenho que, de repente, fazer alguma promessa e cumprir essa promessa? Ou quem sabe experimentar algum sacramento, alguma coisa a mais? Meus queridos, quando nós afirmamos somente Cristo, nós estamos dizendo que para que o Pai nos aceite, para que nós estejamos guardados pelo Pai, amados pelo Pai, nós precisamos unicamente de Jesus. Unicamente de Jesus. Meus irmãos, essas palavras que Paulo aqui escreveu a Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo para orientar Timóteo em como se conduzir e como ensinar o Evangelho à igreja lá em Éfeso. Uma igreja muito idólatra, uma igreja que muitos se aproveitavam da inclinação religiosa daquele povo para colocar algo mais na vida daquelas pessoas, para que aquelas pessoas pensassem que, além de crer no Evangelho, precisavam de alguma coisa a mais para serem aceitos por Deus. O pensamento judaizante, que era um pensamento ensinado por mestres do judaísmo naquela época, dizia o seguinte: Jesus, ele veio, de fato, ele revela uma boa notícia, mas, além de Jesus, é necessário que algumas leis sejam seguidas. É necessário que você, como homem, passe pela circuncisão. É necessário que você guarde a lei para que Deus o aceite. Perceba que isso, irmãos, é o mesmo problema que a gente encontra nos nossos dias quando pessoas dizem o seguinte: Jesus me salvou, mas eu preciso fazer alguma coisa a mais. Jesus me salvou, mas eu preciso ter alguma experiência espiritual inexplicável para ser salvo. Meus irmãos, Jesus morreu de forma suficiente. Jesus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus morreu, irmãos, para que a obra da salvação fosse completa em nossa vida, de maneira que não precisamos, irmãos, de mais nada para sermos aceitos pelo Pai, senão do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele realizou na cruz do Calvário por nós. Amém? Meus irmãos, no capítulo 2, o apóstolo afirma que Deus deseja que todos sejam salvos, que esta verdade seja ouvida por todos, e todos que creem receberão de forma eficaz a salvação que Cristo veio aqui a proclamar e a anunciar. No versículo 4, observe aí na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim: que deseja Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Antes que você pense que aqui Paulo está dizendo a Timóteo que todo mundo no final das contas vai ser salvo, Paulo anteriormente havia falado de autoridades, de reis, de autoridades, e ele está dizendo que nós devemos orar por essas pessoas, porque o desejo do Pai é que reis também sejam alcançados, é que autoridades também sejam alcançadas, ouçam o Evangelho de Cristo e creiam em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o nosso dever é proclamar a todos, mas aqueles que foram escolhidos pelo Pai, estes responderão com fé, estes crerão em Cristo Jesus. O nosso dever não é selecionar para quem nós vamos pregar. O Evangelho deve ser anunciado para todos, para grego, judeu, brasileiro, europeu, todos que precisam ouvir o Evangelho. Mas nem todos crerão, só os eleitos crerão. E Paulo aqui, irmãos, ele nos mostra que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é este? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o mediador. E nesse ponto, Paulo então ergue para nós o seguinte: o solus Cristo. Somente Jesus é capaz de mediar a nossa vida com Deus. É capaz de ser aquele elo que nos liga ao Pai. Irmãos, Ele é quem nos leva a Deus. Quando Paulo levanta essa bandeira, irmãos, ele declara que não há outro mediador, João, Maria, Frei Damião, seja lá quem for, que se coloque como mediador, não é suficiente, não é capaz de nos colocar em paz com Deus. Meus irmãos, isso é o fundamento da nossa fé. Isso é um pilar que sustenta o que nós cremos. A nossa adoração, eu estava ali refletindo enquanto os meninos louvavam aqui ao Senhor, irmãos, como nós cantamos Cristo Jesus como nosso Senhor. Qualquer canção que não o exalte, que não o glorifique como Filho de Deus e a revelação do Pai, irmãos, não é uma música digna de um cristão cantar. Meus queridos irmãos, o texto que lemos nos conduz então a 3 certezas que revelam a suficiência absoluta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, certezas que sustentam a nossa fé, que corrigem os enganos que nos rondam e que muitas vezes vemos e ouvimos e enche o nosso coração de esperança. Eu queria que você notasse essas 3 certezas. A primeira delas, irmãos, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E eu queria que você pudesse observar no versículo 5, o que é que Paulo diz. Ele diz assim, porque há um só Deus e um só mediador. Perceba aí, ele não está dizendo há vários mediadores e vários deuses. Ele é muito específico. Há um Deus e um só mediador. Ou seja, só existe uma ponte, um caminho que pode nos colocar em paz com Deus. E ele continua dizendo, entre Deus e os homens. E aí ele diz quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem. Pastor, não é Maria, não? Porque se diz por aí o seguinte: a mãe, quando pede um filho, dificilmente o filho nega o pedido da mãe. Então, Jesus é filho de Maria, você pede a Maria, ela é a mediadora, Você pede a Maria, Maria pede a Jesus e você tem a graça da parte de Deus. Irmãos, isso pode até parecer emocionalmente interessante, já que você é mãe, já que a gente sabe do amor e do cuidado de uma mãe, mas biblicamente, teologicamente, não, irmãos. A palavra do Senhor diz que só existe um mediador, e este mediador é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, a expressão aqui, um só mediador, significa aquele que reconcilia duas partes. Irmãos, por que Jesus é o mediador entre eu e você e Deus? Porque desde o dia que o pecado entrou no mundo, aconteceu uma separação espiritual. O Deus santo, perfeito, o Deus que não erra, justo, cheio de misericórdia, e do outro lado, nós, pecadores, cheios de pecados, corrompidos. Irmãos, há um abismo enorme e intransponível pelas nossas próprias forças entre nós e Deus. É daí que surge a necessidade de um mediador.
de alguém que possa unir, que possa trazer as duas partes e fazer das duas partes agora um só relacionamento, uma só vida. Quando Paulo diz que há um só mediador, ele está dizendo isso, que Jesus, ele reconcilia as duas partes. E eu vou lhe dizer uma coisa, ninguém aqui nessa vida é capaz de fazer essa reconciliação, porque não tem as qualificações que Jesus tem. E eu destaco duas qualificações de Jesus. A primeira delas, ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é homem não, pastor. Ele teve fome, ele teve sede. Verdade. Na natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não é 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% homem e 100% Deus. E como Deus, irmãos, ele é capaz de representar a parte divina. Ele é capaz de atender às exigências da perfeição divina. Mas a palavra também nos diz que Jesus é homem. Jesus é homem, 100% homem, de carne e osso como eu e você. De maneira que ele pode nos representar diante de Deus. Uma vez que Jesus é Deus e Jesus é homem, irmãos, ele está qualificado a ser o mediador, a ser aquele que une a nossa vida com o Pai. Eu pergunto a você, quem é que você conhece que tem as qualificações de fazer essa reconciliação? Quem de nós aqui nessa terra, por mais inteligente que seja, por mais que tenha uma reputação ilibada diante dos homens, é capaz de representar Deus e representar a nós, homens? Meus irmãos, só Jesus é capaz de ser o nosso mediador. Nem Maria, nem João, nem Frei Damião, nem qualquer outra pessoa que é capaz de mediar a nossa vida com Deus, é capaz de nos colocar em paz com Deus. Cristo é o mediador perfeito, que une, irmãos, em si essas duas naturezas, sem confusão nem separação. É por isso que quando a gente diz algo que o mundo não entende, a gente diz o nosso Senhor é 100% homem e 100% Deus, o mundo fica confuso, né? O mundo fica confuso, porque o mundo diz assim, como é que pode ele ser Deus, infinito em grandeza, em santidade, e ao mesmo tempo ser homem limitado? Esse é um dos grandes mistérios que a nossa mente humana limitada não é capaz de compreender. Nós temos alguns indícios, podemos fazer algumas afirmações aqui e ali, dada a revelação que o Pai nos deu, mas explicar como isso se harmoniza é difícil para nós. Então, é preferível crer, é preferível aceitar aquilo que Jesus é, aquilo que Deus nos ensina em Cristo Jesus, do que tentar buscar o inexplicável, do que tentar buscar algo que é misterioso e não seremos capazes, na nossa mente limitada, capazes de compreender. Agora eu posso dizer uma coisa, uma vez que Jesus é tudo isso para nós temos a certeza de que agora podemos estar em paz com Deus, nós temos a certeza de que as nossas orações chegam ao Pai, nós temos a certeza de que o Pai não está irado contra nós, Ele não é aquele velho barbudo sentado numa cadeira, doido para descer o chicote em nós. Ele é o Deus que nos aceita através de Cristo Jesus, porque Cristo é o nosso único mediador, não há outro que seja capaz de fazer isso. Meus irmãos, lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que Ele está ensinando para nós? A mediação dEle. Ele está dizendo, e eu poderia parafrasear o seguinte: meus queridos, só existe uma estrada que é capaz de te levar à cidade eterna, à glória de Deus, à presença de Deus. Só existe um caminho que você pode percorrer e ter a certeza de que você estará diante do Pai. E este caminho não é João, Maria ou qualquer outra pessoa, sou eu este caminho, sou eu, porque eu tenho as qualidades suficientes para poder te levar ao Pai. Eu sou homem como você, carne como você, mas eu também sou Deus perfeito, e eu posso trazer Deus a você e levar você até Deus. Meus queridos irmãos, a suficiência de Cristo nos livra dos intermediários, como
santos, como líderes, como pessoas místicas, né? E deixa eu alertar uma coisa do meu coração e do seu coração. Nós somos inclinados a acreditar que precisamos de alguém mais espiritual para levar a Deus o que nós precisamos, né? Eu já encontrei pessoas que acham que a oração do pastor, ela é mais poderosa do que a oração de qualquer outra pessoa. Como se a minha oração não dependesse de Cristo. Como se a minha oração tivesse um toque diferente das demais. Eu respeito o fato de você me honrar como pastor, e deve ser assim, mas a minha oração, junto com a sua oração, é a mesma oração, feita no poder de Cristo Jesus. Meus irmãos, quem media as nossas orações ao Pai é Jesus. Quando nós afirmamos na nossa fé somente Cristo, nós estamos dizendo, nós não precisamos de santos, de imagem, de religião, de nada. O que nós precisamos é ter a nossa fé no Salvador, que nos leva para a presença do Pai. E uma vez que oramos em fé, temos a certeza de que o Pai colhe as nossas orações, irmãos. Colhe as nossas orações. Quantas pessoas não têm se aproveitado, irmãos, dessa vulnerabilidade espiritual dos nossos dias, de pessoas que são inclinadas à dependência de outro, e essas pessoas, sabendo disso, se aproveitam da fé dos incautos, dos simples, daqueles que desejam ter um relacionamento com Deus e às vezes não sabem como, e essas pessoas simplesmente usurpam a espiritualidade de outras pessoas. Meus irmãos, essa mensagem nessa noite é para que a gente entenda essa liberdade que Cristo nos dá. A liberdade de poder ir ao Pai agora, de não precisar mais de ninguém, de não precisar de um padre que interceda por mim, ou de um santo que interceda por mim. Eu já tenho, irmãos, tudo isso em Cristo Jesus. Você já tem tudo isso em Cristo Jesus. Meus irmãos, o véu do templo foi rasgado. Isso é simbólico. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, quando Jesus é ressurreto, diz de forma figurada que o véu do templo, ali figurada no sentido de que o evento que estava acontecendo comunicava algo espiritual. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e era o véu que fazia a separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar. Meus irmãos, aquele véu foi desfeito para que eu e você agora tenhamos acesso à presença do Santo, para que a gente não tema mais porque o sangue foi derramado, para que a gente não tema mais, porque nós temos um mediador perfeito, um mediador agora que nos coloca diante da presença de Deus. Que privilégio, meus irmãos, que graça maravilhosa o nosso Senhor nos traz. Há muitos que tentam recriar até mesmo o papado, né, meus irmãos? Um certo papado em seus corações, vivem buscando um guru, um pregador, né, e às vezes até o próprio ego, para tentar fazer alguma coisa para mediar a sua vida com Deus. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você tem um mediador. Cristo veio para ser este mediador em sua vida. Se alegre com o que você recebeu do Pai, né? Esteja satisfeito com o que Cristo trouxe para você. Não vá em busca de algo mais que possa incrementar a sua fé, porque Cristo Jesus morreu de forma suficiente e ressuscitou para te levar para a presença de Deus. Meus queridos irmãos, somente Cristo é um chamado à confiança em Jesus e unicamente em Jesus. Cristo não é o elo de uma corrente, Ele é toda a corrente, porque Ele não precisa estar unido a algo mais para nos conduzir a Deus, irmãos. Ele sozinho já nos leva para o Pai. Então, essa é a primeira certeza que nós temos. Mas eu queria ainda destacar para você outra certeza que revelam a suficiência absoluta do nosso Senhor Jesus Cristo. A suficiência dEle como nosso Senhor e o nosso Salvador. A segunda certeza que nós temos é que Cristo, Ele é o único Redentor. Meus queridos irmãos, não há outro capaz de nos redimir, de nos tirar debaixo do poder do pecado e nos salvar, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou como resgate por todos. Ele se entregou como resgate, para que eu e você creiamos no que Ele fez por nós, experimentemos a redenção que Ele tem para nós. Paulo vai ensinar isso no versículo 6,
acompanhe na sua Bíblia. Ele diz assim, falando de Jesus, que deu a si mesmo em resgate por todos. Meus irmãos, é interessante observar aqui, que diz, que ele se entregou ou ele se deu. Isso aponta, irmãos, para uma entrega voluntária do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele não foi obrigado, num gesto de amor, e amor, ele precisa acontecer num ato voluntário de liberdade, Ninguém que diz que ama outro, o outro ama porque está debaixo de uma obrigação. Nós amamos de forma voluntária. Eu decidi amar a minha esposa, eu decidi amar os meus filhos, eu decidi amar a vocês. É algo voluntário. Cristo Jesus, mesmo vendo, irmãos, todo o custo que seria entregar a sua vida, ele se entregou de forma voluntária. E se entregou por quê? Porque ele tinha pecado? Quais eram os pecados de Cristo Jesus? Quais eram? Me diga um deles. Pedro disse, irmãos, que ele estava como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e transgressão alguma se encontrou nos lábios dele. O nosso Senhor voluntariamente, irmãos, decidiu percorrer a via dolorosa que Deus havia determinado para a vida dele. E para quê? Para nos resgatar, para te resgatar, para que o pecado já não te assuste mais, para que pelo amor que ele tem por você, você lance fora todo medo, porque quer em vida ou quer na morte, você já não tem mais o que temer, porque o salário do pecado é a morte, e ele, irmão, tirou o poder da morte, quando morreu pelos nossos pecados. Meus queridos irmãos, ele nos libertou, ele é o nosso resgatador. Aqui o que Paulo está dizendo, quando diz que ele se deu ou se entregou, Paulo está ecoando o que o profeta Isaías já havia predito lá em Isaías capítulo 53, versículos 10 a 12. Diz, irmãos, que ele seria entregue, ele se entregaria, para que uma vez ali sofresse o castigo, ele pudesse nos trazer a paz. E foi isso que Jesus fez. Jesus sofreu o castigo que nos traz a paz, para que o domínio do pecado, irmãos, não esteja mais sobre a nossa vida, para que nós vivamos agora sob o domínio de Deus. Outro termo interessante de ser notado aqui nessa passagem, irmãos, é o termo resgate. Resgate. Esse é um termo que descreve, irmãos, o preço que era pago para libertar um escravo que estava à venda no mercado. Naquela época, os escravos, eles eram postos, os servos postos à venda no mercado, e quando alguém queria dar o preço da libertação, este alguém pagava um preço. Às vezes acontecia de um desses escravos serem até um ente da família. E como ente da família, a família se reunia e juntava todos os recursos e levava o recurso ali para pagar a libertação daquele que estava sendo vendido como escravo. É nesse contexto que a palavra que Paulo utiliza aqui, e referindo-se a Jesus, fala do resgate que Deus fez de nós, quando estávamos outrora, irmãos, vivendo como escravos do pecado, quando estávamos vivendo, irmãos, ali escravizados por Satanás, Deus paga o preço, e Ele paga o preço do nosso resgate através do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e a outra coisa que nós precisamos ainda notar aqui nesse texto, para que a gente não caia em confusão, ele diz que esse resgate, ele foi feito, irmãos, ele fez isso por todos, Tem gente que acredita, inclusive eu estava lendo alguma coisa esses dias sobre uma pesquisa, sobre o pensamento teológico de muitos seminaristas e estudiosos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós não temos, infelizmente ainda não, pesquisas que nos revelem informações como essa, mas lá nos Estados Unidos, irmãos, muitos que estudam a Bíblia Sagrada, eles têm chegado à conclusão de que o Evangelho revela uma salvação para todos, de maneira que todos no final das contas irão ser salvos. O argumento deles é o seguinte: Deus é tão bom, que como é que Ele pode chegar no final das contas e lançar alguém na condenação eterna, no inferno, sendo Ele bom? Sendo Ele bom. Como é que Deus pode, sendo o Criador de todos nós, no final das contas dizer: olha, meu filho, você não vai entrar no céu, agora você vai para o inferno?
E muita gente tenha caído, né, irmãos, nessa ladainha e nessa história que não condiz com a palavra de Deus. Porque o que acontece muitas vezes, irmãos, é que quando se fala de Deus, se enaltece o amor de Deus, mas o Deus que é justo, perfeito, o Deus, irmãos, que é amoroso, é um Deus, irmãos, que é fiel à sua lei. É um Deus, irmãos, que não nos aceita diante dele, sem que antes pague o preço que a sua própria lei exige. Como é que nós sabemos disso? Olhe para a cruz. Por que Jesus precisou morrer, irmãos? Porque Deus é justo. Porque se Deus não fosse justo, não precisava o seu Filho ter derramado o seu sangue, ter sofrido o castigo que era nosso. Mas Ele sofreu, irmãos, porque o Deus que é amoroso, o Deus que é amor, é o Deus que também é justiça. E nós não podemos cair nesse engano. Pastor, então como é que fica a explicação aqui do que diz esse versículo, quando diz que é por todos, né? Aqui ele está se referindo, irmãos, a todos aqueles que são de grupos distintos, de pessoas de grupos distintos. Então, ele está dizendo o seguinte: rei, autoridade, mestre, qualquer pessoa dessa, todos estes, eles vão ouvir o Evangelho, porque Deus se entregou por eles, mas a salvação não vai alcançar todos eles, sabe por quê? Porque nem todos responderão com fé ao Evangelho. Logo, irmãos, a salvação é para quem crê, e quem não crê vai ser salvo? Não, não vai. Se você crê, agradeça a Deus, porque essa fé que você tem, quem gerou foi o Espírito Santo no seu coração. Não foi eu, não foi ninguém, foi o Espírito Santo que gerou no seu coração. Meus queridos irmãos, nós temos a plena certeza de que Cristo, Ele é o único Redentor. Não há como alguém chegar à glória eterna, à glória de Deus, senão por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É como Ele diz, né? O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele, irmãos, deu a vida por nós, para nos resgatar do domínio dos lobos, para nos tirar das trevas. Ele se deu como bom pastor. Quando tentamos, irmãos, completar a cruz com boas obras, votos e até mesmo penitências, né? Nós negamos a suficiência. Sabe quando é que eu vejo muitas vezes essa suficiência da cruz sendo negada? Quando pessoas dizem e acham que para estarem em paz com Deus, elas precisam cumprir alguns ritos, além de crer em Jesus. Tem pessoas que religiosamente dizem assim: se eu não for para o culto, né, em tal dia, eu não me sinto bem com Deus. Meus irmãos, quem diz isso, certamente não entendeu que afirmamos somente Cristo, só os Cristos. Porque não tem como nós estarmos em paz com Deus, sabendo que Deus nos ama, cuida de nós, zela por nós, se não for por meio de Cristo Jesus. Tentar colocar alguma coisa para completar a cruz, irmãos, declara que nós não temos a fé. A fé é suficiente, a fé é verdadeira. Nós precisamos entender e crer em Jesus. A religião moderna diz assim: Cristo ajuda quem se ajuda, né? É isso que o mundo diz aí, né? Mas o Evangelho diz: Cristo salva quem se rende a Ele, quem se entrega a Ele, quem diz: Senhor, para eu estar em paz com Deus, a minha vida está em Ti, está nas Tuas mãos. Meus queridos irmãos, nossa redenção não precisa de acessórios, apenas a fé para descansarmos em Cristo Jesus. E talvez seja isso que você precisa, estar distante de Deus, talvez Deus lhe abandonou, ou até vendo o que está acontecendo na sua vida e dizendo: poxa, Deus está irado comigo, e é por isso que, se a sua fé está única, seja num mar calmo, na brisa tranquila, seja em meio às tempestades, Deus está com você, porque a sua vida está em Cristo, e em Cristo você está diante do Pai. Tudo o que você precisa para estar diante de Deus não é cumprir votos e pagar penitências, é simplesmente se colocar diante de Deus pela fé, confiando em Jesus como teu Senhor, para que o teu coração descanse tranquilo, para que você possa dizer: eu deito e pego no sono, porque o Senhor está comigo.
Meus queridos irmãos, tudo o que Cristo fez é suficiente. E se algo é suficiente, Ele não precisa de mais nada. Mais nada. Porque se precisar de algo mais, é insuficiente. E se você crê num Cristo insuficiente, você não pode ter a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira faz o nosso coração descansar naquilo que o nosso Senhor fez por nós de uma vez por todas e de forma suficiente. Mas vejamos ainda uma outra certeza, e eu quero encerrar nessa última certeza. Eu queria que você observasse comigo, irmãos, uma última certeza que revela a suficiência absoluta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que certeza é essa? Cristo é o único caminho para a revelação da salvação. Não há como termos uma percepção espiritual clara da salvação de Deus, se não for por meio de Cristo Jesus. Paulo vai terminar dizendo o seguinte, ainda no versículo 5, ele diz assim: porque há um só Deus. Quem quer a salvação de Deus, só pode encontrar a salvação se for em Cristo Jesus. Porque Jesus é aquele que revela o único Deus, o único capaz de salvar a nossa vida e de nos tirar do domínio, do poder do pecado. Paulo, ele conecta aqui, irmãos, a unidade de Deus ser um, com a universalidade da salvação. Sendo Ele um, todos que escutam o Evangelho só podem ter a salvação através de Cristo, porque Deus é um. Mas não há vários caminhos, os espíritas, os católicos, né? Não há o caminho até mesmo lá dos testemunhos de Jeová, né? Todos eles não têm um caminho, todos os caminhos não levam ao mesmo lugar? Não, meus irmãos, não leva. Só existe um Deus, e só existe um mediador. Eu poderia dizer, só existe uma cidade, e só existe uma estrada para chegar a essa cidade, não existe atalhos. Não existe atalhos. E não existe uma via complementar a essa estrada. Só existe um caminho e uma estrada. E essa estrada, esse caminho é Cristo Jesus. Assim como Deus é único, há um só mediador. E esse único mediador é Cristo Jesus. É por isso que nós não podemos, irmãos, deixar de anunciar Cristo. Porque muitos estão aí nas trevas, perdidos e convictos de que vão chegar no céu, porque eles têm uma religião, porque eles são espirituais, né? Tem pessoas que dizem assim: eu acredito em Deus, eu só não frequento igreja, eu só não conheço o Evangelho, mas eu acredito em Deus, e eu sei que no final das contas, poxa, lá na minha casa passa tanta gente pedindo, eu dou esmolas a essa pessoa, eu vou lá na casa da vovozinha, vou visitar os anciãos, cuido deles. Isso é louvável, irmãos, e nós como cristãos precisamos fazer isso. Mas, irmãos, nada disso é capaz de mediar a nossa vida com Deus. Nada disso é o caminho que nos leva ao único Deus. É por isso que nós precisamos anunciar Jesus, falar de Jesus, para que as pessoas enxerguem o caminho, entendam o caminho e creiam nesse caminho, para que elas possam chegar a Jesus. Na sua família, no seu lar, na sua empresa, nós precisamos falar de Jesus. Não se cale, para que o Espírito Santo, irmãos, faça resplandecer no coração em trevas o caminho para aqueles que estão perdidos, e eles possam se achegar a Jesus como um dia nós chegamos. Meus irmãos, a teologia bíblica é clara: há um único Deus, há um único Deus. A Bíblia não fala de deuses, a Bíblia fala de Deus, um único Deus. Embora Ele esteja entre nós e veio em pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas em sua essência, Ele é um único Deus, um único Senhor. Irmãos, Cristo é a revelação perfeita desse Deus. Certa vez perguntaram a Jesus o seguinte: como é que eu faço para ver Deus? Como é que eu faço? Aí Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Você olha para mim, você vai ter a revelação da parte de Deus. Porque Jesus é o único capaz de revelar Deus para nós. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus, aprenda mais de Jesus.
Observe mais do que Jesus faz, o que Ele diz, o que Ele ensina. E quanto mais você se alimentar de Jesus, mais você vai conhecer de Deus. Lá em João capítulo 17, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? A vida com Deus. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Uma vez que você conhece a Jesus, você conhece o próprio Deus, irmãos. A revelação e a redenção convergem em Cristo Jesus. Ele é o Deus revelado e o nosso resgatador. A suficiência de Cristo corrige esse pluralismo que a gente tem vivido nos nossos dias, né? As pessoas dizem, eu sou cristã, mas apontam caminhos diferentes. Dizem para você o que é que você tem que fazer, mas por uma via que deixa Jesus em segundo plano, né? Que dizem que você, para chegar no céu, você tem que crer em Jesus, mas você tem que usar uma roupa no estilo tal, para você poder chegar até lá. Ou você tem que escutar uma música e falar de uma maneira que você possa chegar lá. Se você não tiver isso, você não pode chegar no céu. Meus irmãos, não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho nos ensina que Cristo é o caminho e que Cristo é o revelador de Deus, aquele que é capaz de nos levar ao Pai. Quando confiamos, irmãos, em nossa moralidade, nas experiências espirituais, nós estamos confiando em outros caminhos, substituindo, irmãos, substituindo Cristo por isso que acreditamos que vai nos levar a Deus. Precisamos afirmar em nossos dias que a salvação é exclusiva em Cristo Jesus, mas a oferta, ela é inclusiva, porque aquilo que anunciamos é para que todos os que escutem a mensagem da salvação, eles possam crer e se render em Cristo Jesus. Meus irmãos, concluindo aqui as minhas palavras, certa vez um restaurador recebeu uma pintura antiga de grande valor, pintura antiga que tinha um grande preço. O dono, ansioso por tentar ajudar ali na preservação daquela imagem, ele pegou um pano e começou a passar aquele pano naquela imagem antiga. E quanto mais ele passava o pano naquela imagem antiga, ele acabava arruinando ela ainda mais. O restaurador, ao ver aquela situação, apenas disse o seguinte: você quis melhorar o que já estava perfeito. Meus irmãos, muitas vezes nós somos assim em relação a Cristo. Deus já nos deu a obra perfeita, já fez a obra perfeita por nós em Jesus. Mas nós achamos que podemos pegar um paninho e tentar lustrar um pouco mais o que Cristo fez por nós, porque não foi tão perfeito assim. E acabamos arruinando a nossa salvação. Quando dizemos que Jesus é o nosso Senhor, mas precisamos fazer algo mais para ser salvo. Pastor, então eu não tenho que fazer mais nada? Não, você vai fazer algumas coisas, mas não para ser salvo. Mas por que você já é salvo? A maior prova de que você está em Cristo Jesus é o que você faz. Mas o que você faz não é para a sua salvação. O que você faz é porque você já está em Cristo Jesus. E isso muda tudo, irmãos. Muda tudo, porque isso nos dá agora a liberdade de nos relacionar com Deus, confiando e cantando e orando unicamente a Jesus. A gente não precisa de mais nada para estarmos em paz com Deus. E esta união que temos em Cristo Jesus produz em nós frutos, mas não para a nossa salvação, mas frutos que testificam que de fato somos salvos em Cristo Jesus. Hoje Cristo nos chama a descansar. Ouvir falar sobre os solos cristos, entender essa mensagem, irmãos, é fazer o nosso coração, descansar. E meu desejo é que nessa noite o Espírito Santo de Deus faça seu coração descansar em Jesus. Afaste de você qualquer tentativa sua de tentar estar em paz com Deus pela força do seu braço ou pelo que você possa fazer. Deixe o peso de tentar merecer, o medo de ser aceito, o hábito de buscar um intermediário ali para se relacionar com Deus. Deus já deu o caminho, Deus já deu tudo o que você e eu precisamos. E tudo o que nós precisamos
é de Cristo Jesus. Amém? Portanto, irmãos, que a gente entenda isso. A cruz não precisa de retoque, não precisa de retoques. O sangue não precisa de um reforço nosso. E o Cristo ressurreto não precisa de substitutos. Ele basta, ontem, hoje e eternamente. Que Deus nos ajude, que a gente se alegre em termos o nosso Redentor, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar, encerrando o nosso culto.